Então, acho que a primeira coisa é contar um pouco sobre por que que a gente resolveu falar sobre isso, né? A teoria U é uma metodologia aí que tem embasado muito do que a base faz como um todo e a mim também, como alguém que trabalha lá todos os dias. Então, faz sentido a gente trazer um pouco dessa perspectiva, até para vocês entenderem como que a gente está pensando sobre tudo e também aproveitar e trazer um pouco mais de referencial sobre, né, essa metodologia que eu acho que é fundamental para esse momento. Então, o primeiro ponto, eu acho que seria da gente se apresentar um pouco para a galera, tanto você como eu, ver quem que está falando. Aí eu falo um pouco sobre teoria U, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a coisa do ego e eco, e tem algumas análises que ficam especialmente relevantes agora que a gente está falando sobre o Covid, né? E acho que tem umas sacadas interessantes. Então, a gente vai revezando aí. Quer se apresentar um pouco, Li, antes e falar também como que você chegou na teoria U, etc? Sim. Então, bom, eu sou a Lígia, sou facilitadora de Teoria 1 da Base Colaborativa em São Paulo. Eu trabalhei por 15 anos com moda, mercado de moda, e em 2017, no meio de uma transição, eu conheci a Teoria U pelo curso da Base. Na verdade, eu já conhecia, mas entrei em contato mais profundamente. E desde então, eu estou me aprofundando nesse estudo e nessa prática. Ano passado, eu fui fazer o curso do Presidency Institute com o pessoal do MIT em Berlim. E desde essa fase, dessa transição, eu também estudo e faço práticas de comunicação não violenta, participo de alguns grupos com Dominic Barter, e estudo antroposofia e pedagogia Waldorf. E atualmente eu trabalho num instituto com criação e facilitação de jornadas de educação socioemocional para educadores e alguns grupos de empreendedores sociais. Então, Boa, acho que é isso. ótimo, Li. Vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Rafael, eu sou um dos fundadores da base, a gente começou com essa história quase 10 anos atrás, e, enfim, além de participar de várias outras áreas da base como um todo, assim, eu acho que eu fui me especializando no campo da teoria U, e hoje acho que a gente já fez umas 18 turmas aí pelo Brasil inteiro. Eu já fui advogado uma época, prefiro mais essa época, então estou super feliz com o que a gente tem construído na base. É, e, enfim, eu acho que é isso. O que eu queria trazer para começar um pouco é talvez, não sei quem está assistindo aqui, e tem uma coisa que eu estava pensando, né? Fazer essas lives, né? De alguma forma, para mim, é um pouco de uma quebra de paradigma já, porque eu sou a primeira pessoa que tende a julgar esse tipo de coisa. Então, tipo, mais uma live, né? Mas quando você entra por essa perspectiva de quem está fazendo, já dá para ter uma visão um pouco mais ampliada, e eu particularmente estou enxergando isso como um espaço de aprendizagem mesmo, de realmente poder falar e ver quanto que eu me preocupo ou não com quantas pessoas estão assistindo e como que eu vou lidar com isso. É, então eu estou achando um experimento importante, mas enfim, voltando para a temática. O que é teoria U? Então talvez tenha algumas pessoas que nunca tenham ouvido falar, muitos talvez já. A teoria é uma metodologia enfim, de transformação, assim, que vem dentro do campo do pensamento sistêmico. Então, até certo tempo atrás, a gente tinha mais tendência a estudar as questões e trazer soluções que estivessem diretamente associadas aos sintomas. Então, como que a gente reage a alguma coisa para corrigir aquilo. E aí começou a ter todo um campo de pesquisa e de compreensão de mundo, que é o que as pessoas começaram a chamar de pensamento sistêmico, que tem a ver basicamente com você não só olhar para a questão em si, mas olhar para quais são as causas que geram aquela questão, para que eventualmente a gente não entre num ciclo que só reforce e continue mantendo um ciclo vicioso de continuar gerando aquelas coisas. Então, a gente está falando de um tipo de pensamento que abre um pouco a nossa concepção sobre o que está acontecendo e entende as vários eixos de consequencialismo que estão influenciando para gerar aquilo. Então, normalmente a gente fala aqui no campo mais superficial, né? Você tem a ação, né? Alguma coisa acontece e a gente reage. E é importante. Mas isso daí acontece também porque a gente criou estruturas, né? Porque a gente desenhou estruturas que geram aquilo. E também tem a ver com modelos de pensamento que a gente tem, que criam essas estruturas e que reproduzem aquilo. E aí a teoria U vai adicionar um ponto além disso tudo, que é de entender qual que é a fonte
que origina esse modelo de pensamento e aí gera esse efeito em cadeia. Então, o pensamento sistêmico, ele está olhando para as questões e percebendo como que, na verdade, elas têm toda uma interdependência de relacionamentos, de eixos que produzem aqueles resultados. Para simplificar, é quase como se você pudesse, eventualmente, né, colocar um drone na sua cabeça e subir ele e perceber quais são todos os sistemas, quais são todas as partes que influenciam sobre aquilo que está acontecendo. Então, dentro desse campo, o Otto Scharmer, um professor do MIT, ele começou a desenvolver esse eixo que chama Teoria U, que é basicamente um sistema, um processo que ajuda a gente a lidar com desafios complexos, então questões, né, que não são tão óbvias assim, que os resultados aí não são fáceis de encontrar, que envolvem muitas interdependências, mas como que a gente pode eventualmente criar soluções usando a Teoria U. Então, o U vem dessa visão, desse processo que ele... Então, o que é a Teoria U? Né? A Teoria U, ela é uma metodologia no sentido de ser um passo a passo para você conseguir lidar com alguma questão. Então, eu estou com algum desafio complexo, a Teoria U vai dizer, bom, para a gente lidar com um desafio complexo, a gente vai ter que, enfim, se aprofundar um pouco, então a gente vai ter que, né, começar com entender esse sistema inteiro, né, sentir ele, aí chegar no fundo do U, que é se conectar com essa ponte, essa fonte de potencial transformadora, né, mais profunda, né, e aí depois agir no instante, e aí sim co-criar soluções que possam, né, criar um mundo melhor. Então ela é uma metodologia, um passo a passo que você usa, uma jornada para criar projetos transformadores, ou para você mesmo mudar a sua vida, e etc. Mas ela é também um modelo mental. Então, eu acho que uma das grandes premissas é de que a qualidade da intervenção que a gente tem no mundo depende das condições interiores do interventor. Então, significa que para a gente conseguir agir de forma mais consciente, mais transformadora, a gente precisa estar nesse estado de espírito. Estado de espírito significa a profundidade do nosso nível de escuta, do nosso nível de conversação, do nosso nível de diálogo, de organização. E qual que é a qualidade da nossa atenção e de presença em qualquer momento. Então, ela está falando muito sobre esse estado de espírito em que o interventor está. Então, agora, por exemplo, eu estou um pouco mais nervoso, eu provavelmente, sei lá, estou menos provável de criar alguma coisa muito criativa aqui agora. Acho que se eu for assentando vai melhorar. Mas, enfim. Não, metodologia modelo mental e o movimento. E o movimento. Então, o que é muito lindo é que ao longo dos anos a gente tem criado um movimento de muitas pessoas que estão interessadas nesses assuntos e que estão se encontrando aí e se encontrando essa narrativa, essa linguagem comum para lidar com esses desafios. Então, só na base, mais de 500 pessoas no mundo inteiro. Tem o Otto criou esse curso online que já teve mais de 150 mil pessoas inscritas. E eu acho que essa galera são algumas pessoas que você mesmo meio que se olha e se você usa algumas das palavras, como futuro emergente, alguns conceitos, a gente rapidamente se conecta e percebe que a gente está nessa... E rapidão, é porque o meu Instagram ele aparece quando já está usando mais de 15 minutos, para eu não entrar nessa coisa de usar muitas mídias sociais, e já passou dos primeiros 15 minutos. Então, isso que é a Teoria U como um todo, eu acho que ela ajuda muito, né, a gente a pensar em novas possibilidades e especialmente como que a gente não reproduz coisas que no automático, modelos que a gente já sabe que não vão gerar resultados melhores. Você quer falar um pouco sobre essa coisa do ego mais versus eco e tal? Sim, até surgiu uma pergunta aqui de como isso pode acontecer na prática, como gerar esse estado mental para fazer esses resultados. Então eu vou entrar um pouco nisso. Que esse momento que a gente está vivendo, né, de coronavírus e situação de isolamento social, então pode trazer muitas reflexões sobre os nossos sistemas. Então é um momento em que muitas coisas estão se rompendo, muitas coisas estão se esclarecendo, e coisas que estavam escondidas estão vindo à tona, né? Então, assim, a gente via a ponta do iceberg e agora a gente precisa ir um pouco mais
profundo, algumas camadas de consciência estão se revelando nesse momento. E num momento de futuro tão novo e tão desconhecido, a gente pode ter duas reações, né, diante da novidade, diante do novo. Então, uma delas é a paralisia, que é movida pelo medo. Então, é se voltar para cuidar apenas de si mesmo e só pensar no seu bem-estar e no seu pequeno entorno, né, na sua pequeno círculo social, provavelmente sua família. E o segundo jeito de agir é a partir da esperança. Então, que é se voltar para os outros, dar suporte para quem precisa e começar a ter uma visão um pouco mais sistêmica e um pouco de pensar no coletivo. E essa é a escolha fundamental de, né, ou primeira, de agir a partir do ego ou a partir do eco. E é uma escolha com a qual a gente tem se deparado o tempo todo, nesse momento. Nesse momento em que está tudo bem intensificado, e desde o micro das relações na nossa casa até o macro, né? Organismos sociais inteiros sendo rompidos, sistemas econômicos, políticos e por aí vai. Então, para trazer, só para desdobrar esse assunto, vou trazer alguns pontos levantados pelo próprio Otto Scharmer, né? Que o Rafa já contou, foi o criador da teoria U. Então, um deles é que coletivamente nossos sistemas já não são sustentáveis. Então, a gente já estava à beira de um limite e talvez ele tenha chegado agora, né, por uma situação extrema. Individualmente, as pessoas, ou muitas pessoas, querem fazer parte de um futuro diferente. Então, elas querem dedicar seu tempo e seu trabalho a criar um futuro diferente do que é o que existe hoje. E o terceiro ponto é que ninguém sabe como, né? Então, de um modo geral, essas são as reflexões da teoria U. Porque, coletivamente, a gente cria resultados que ninguém quer individualmente, né? Partindo disso, como a gente pode colocar luz sobre essas reflexões? Que é meio assim, por onde começar, né? E acho que o começo bem prático é observar e, aos poucos, entender a partir de qual modelo a gente atua individualmente. Então, daí seguindo, construindo em cima da reflexão da qualidade da intervenção depende das condições do interventor, a gente começa entendendo se eu, Lígia, estou paralisada, né? Ou se eu estou na esperança. Então, como eu posso entender isso? Então, o meu estado de paralisação, ele age na ignorância, de não quero saber como as outras pessoas estão, nem como as outras pessoas pensam. Ele age no ódio, então na polaridade e na dualidade das situações, que a gente também vê muito. Então, as pessoas criam embates entre polaridades. E a terceira é no medo, né? No medo de agir no coletivo, no medo de, será que se eu fizer uma coisa que vai me prejudicar? Então, de pensar muito em si. E se eu estou na esperança, eu atuo a partir dos opostos disso, que é a curiosidade, a compaixão e a coragem, que são 3 coisas que a gente ativa na teoria U. Então, a gente ativa a partir do pensar, a gente abre a nossa cabeça, né, e ativa a curiosidade pelo outro, pelo diferente. A partir do nosso coração, a gente ativa a compaixão. Então, a gente sai desse lugar de dualidade, do ódio com o que é o contrário do que o que eu penso, e ativa essa compaixão de um pouco abraçar a humanidade, né, que tem no outro. E a gente ativa a nossa vontade a partir da coragem, né? Então, essa coragem que vem de um lugar mais profundo. E a gente, a partir daí, ativa essa coragem. Então, acho que de maneira bem prática, ativar essas 3 inteligências nesse momento e pensar a partir de qual delas eu estou operando e como isso vai reverberar no meu pequeno sistema, que é a minha família, que está trancada em casa comigo agora, e como isso vai começar a reverberar nos sistemas maiores, né? Nos meus círculos, na minha cidade, eventualmente no meu país. A gente vê esses sistemas atuando melhor em círculos menores, mas a ideia é que isso possa se expandir. E a partir dessa reflexão, como a gente pode sair desse momento, né? Então, se a gente estiver no medo, provavelmente a gente vai gerar, na hora que essa crise começar a passar, se a gente estiver dominada por essas sensações de
ignorância, ódio e medo, a gente vai gerar um poder mais centralizado. Mas, em contraponto, se a gente conseguir ativar esse estado de esperança, né, que é um estado mais alimentado por compaixão, por curiosidade, por coragem e um senso de compaixão e generosidade, daí a gente tem uma chance de talvez ter uma sociedade mais equilibrada e que vai ser mais moldada por ações e pelo pensamento sistêmico. Então, se eu conseguir chegar nesse lugar, em mim, é mais provável que a gente saia como coletivo dessa situação daqui a um tempo para um lugar mais coletivo, né? Para uma sociedade mais equilibrada. Pô, tem uma pergunta lá que eu acho que eu vou trazer, que tá, assim, a teoria U é meio difícil de explicar, né? Mas a gente está tentando aqui, mas perguntaram sobre as quebras, né? Então, talvez um jeito interessante de olhar é perceber que, assim, a gente está desconectado da natureza, dos outros e de nós mesmos. E isso, e lá de forma mais profunda, é o que gera esses resultados que ninguém quer. Então, por estar desconectado da natureza, só por isso que a gente está consumindo 1,5 vezes a capacidade regenerativa do planeta. Por estar desconectado dos outros, a gente gera uma sociedade em que, sei lá, 10 pessoas têm a mesma quantidade de riqueza que a outra metade de baixo. E por estar desconectado de nós mesmos, estamos vivendo essa outra pandemia aí que ninguém falava, mas é que é de pessoas que vivem vidas que elas não querem viver. Estão infelizes no trabalho, estão tirando as próprias vidas, né? Hoje mais pessoas tiram a própria vida do que violência, do que guerras e desastres naturais somados. Então, por que que isso acontece? E aí é onde a teoria U vem. De forma geral, você pode tratar essas questões de forma muito pragmática, quer dizer assim, então vamos, sei lá, vamos parar. Mas assim, se a gente não percebe por que a gente está criando isso, a gente vai continuar criando isso, a gente vai continuar apagando, né? Tipo, a gente vai continuar enxugando o gelo. E eu pensei de trazer uma referência talvez um pouco mais tangível dentro do nosso campo. Então, vamos olhar, né? A gente está passando por um momento aí em que a filantropia, de forma geral, apareceu, né? O Brasil, que era um país que tinha muita dificuldade em termos de cultura de doação, nos últimos 15 dias aí, a gente está falando de 2 bilhões de reais que todo mundo doou aí. Então, é um marco muito importante. Então, né, isso traz muita energia, significa que muitas pessoas estão esperançosas, estão pensando muito mais no eco do que no ego. Mas dependendo do jeito que a gente usar esse dinheiro, a gente pode ou reforçar padrões antigos e criar ciclos viciosos, ou a gente pode eventualmente evoluir. Então, eu vou trazer um exemplo que tem a ver com essa camiseta que eu estou usando. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas essa daqui é uma camiseta que está escrito Natal Existe. Natal existe. Não foi proposital que eu usei ela hoje, mas quando eu vi que eu estava com ela, eu continuei usando. Então, essa foi uma ação que a gente fez como base há uns 5 anos atrás e tinha a ver com distribuir presente de Natal para as crianças né, no Natal. Então a gente juntou um monte de gente, fez um monte de brincadeira e deu no final presente. Meu pai estava lá, a gente deu presentes para as crianças e nesse momento, né? Então nesse momento eu estava bem emocionado e feliz e eu me afastei um pouco para ver o todo. E quando eu olhei para o todo, eu percebi, a gente estava dentro de uma quadra, né? Eu percebi que o sistema de uma forma um pouco de outra perspectiva. Então eu estava olhando, eu vi que os pais estavam excluídos dessa relação. Eles estavam literalmente nas grades assim da quadra, assistindo os filhos deles receberem presentes de pais de pessoas como eu que não eram da família deles. Então, como eu dei esse passo atrás, eu consegui perceber que essa ação, ela não estava de forma geral fazendo o sistema evoluir, né? Ela estava talvez essas pessoas brancas que vêm uma vez por ano estão resolvendo o problema, mas assim, o pai que tem que lidar com aquela criança 364 dias por ano fica com aquela posição de eu sou incompetente, eu sou uma pessoa que não consegue nem dar um presente pro meu filho. Então só de enxergar desse jeito, perceber o sistema desse jeito, ver qual que é o nosso real propósito. Nosso propósito é de melhorar a vida daquelas pessoas, né? A gente pensou que faria muito mais sentido se a gente desse os presentes para os próprios pais darem para as crianças, porque aí você reforça um relacionamento e você cria mais sustentabilidade no sentido de melhorar a vida daquelas pessoas. Então, dependendo do jeito que você faz as coisas, você pode reproduzir padrões do passado, né? Você pode. Então,
vai continuar chegando fogueira, aí depois ano que vem os filhos vão precisar de novo da gente ir lá, e se não for, enfim. Ou você pode ir para o modelo de tentar enxergar o que está causando aquilo e agir nessas questões mais estruturantes. Então, uma das coisas que eu tenho pensado bastante é como que a gente pode direcionar todo esse dinheiro aí para criar uma sociedade que empodere mais essas pessoas que estão em vulnerabilidade, que têm menos acesso, ao invés de criar uma relação ainda pior de dependência. Porque, mas, assim, que péssimo, que horrível você criar uma relação em que as pessoas dependem, né, dos ricos para comer. Tipo, é horrível. E curiosamente, olha que doido, né? O fato da gente não poder estar indo fisicamente para lá já de alguma forma equilibrou essa estrutura. Então, o que tem acontecido é que a gente tem dado esse poder para as lideranças da comunidade fazer. Então, as lideranças da comunidade estão recebendo esse poder, né, e estão conseguindo articular. Então, elas estão, de alguma forma, descentralizando todo esse eixo. Então, se você não tem essa capacidade de perceber isso, eu acho que é difícil da gente conseguir entrar no modelo de evolução, né? Então, não sei se você tem mais alguns pensamentos como um todo, mas eu tenho me pensado, né, me pego pensando muito sobre isso. A gente pode entrar no modelo em que isso que está acontecendo, né, gere um trauma e seja negativo, e gera mais escassez e atrase a gente e faça a gente voltar vários passos para trás como humanidade, né? Ou a gente pode evoluir a partir disso. Mas a escolha entre um outro vai depender muito de como que a gente encara essa questão. Então, muitas vezes, né, quando a gente tenta encarar de uma forma simplista e reativa e direta, né, sem entender todas as relações que estão envolvidas na questão como um todo, a gente pode, sem querer, estar gerando consequências que a gente não quer. Então a gente pode estar criando um sistema pior, por mais que a gente esteja muito bem intencionado. Então por isso que a gente precisa se conectar com uma fonte um pouco mais profunda de conhecimento, de intenção. Não é óbvio, não é fácil, esses problemas não são fáceis, se eles fossem a gente já teria resolvido, mas a teoria U é um passo a passo que faz com que a gente olhe para essas coisas e pense, não, vamos dar um passo atrás e vamos tentar entender como que a gente pode fazer pequenas atuações que sejam acupunturais e que sejam alavancas para a evolução, ao invés de só tentar resolver o problema, né, usando o mesmo modelo mental, né? Então, o modelo mental que a gente tem criou isso, né? Isso já acontecia. O que aconteceu agora é que acelerou esse processo de desigualdade. Mas, assim, a gente estava indo para esse caminho. A rápida digitalização, a gente, né, se você for olhar qualquer futurista, a gente estava falando de um mundo em que a gente estava cada vez mais fazendo com que as pessoas na borda do sistema fossem, enfim, excluídas, cada vez mais. Então, a gente acelerou isso, a gente consegue perceber isso. Mas, se a gente não olhar por essa perspectiva, é capaz a gente gerar mais mal do que bem, por mais que a gente esteja bem intencionado. Então, fala um pouco, Li, depois eu acho que eu tenho uma coisa legal. Eu fico empolgado, fico falando sem parar. Não, é que eu acho que é importante, né, a gente, claro, endereçar as coisas urgentes, porque a gente está vivendo isso e as pessoas, no momento, precisam de coisas urgentes, então elas têm necessidades para serem supridas, mas acho que não só. Então, tentar fluir, né, nesses dois extremos, do que é urgente e desse futuro que está emergindo. E daí, trazendo de volta para os conceitos da teoria U, a teoria U fala muito de aprender a partir do futuro, né? A gente está vivendo um momento que ele é totalmente disruptivo e sem precedentes. Então, a gente não tem uma receita de uma coisa que funcionou alguma vez para a gente repetir. Então, a ideia de aprofundar é realmente sentir o que está surgindo e conviver por um momento com o querer agir rápido para resolver, para assim, estancar uma coisa que está urgente. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é parar e se recolher e ir para esse estado mais profundo, né? De coração, cabeça, coração e mãos. E aí trazer uma solução que seja mais efetiva, mais duradoura, sustentável e sistêmica. Então, a gente está bem nesse momento de ruptura. Então, nesse momento de ruptura, o desafio de como equilibrar essas duas coisas, né? Então, como equilibrar a urgência
e atender as necessidades que estão surgindo agora, mas também aproveitar esse momento de recolhimento e observar, sentir esse sistema para poder atuar de um jeito mais profundo, né? De um jeito que seja realmente estrutural. Não. Deixa eu te. Só porque, né, eu fiquei pensando que tem um amigo que me contou isso de um jeito que eu adoro, que é de perceber, né, fazendo uma analogia com nós mesmos, né, a gente tem a necessidade de respirar, de beber água e de comer, né? E o respirar a gente consegue ficar talvez 3 minutos sem. Beber água a gente consegue talvez ficar 3 dias sem. E comer 30 dias sem, vai. Assim, mas você precisa dos três. Então seria mais ou menos a lógica do curto, do médio e do longo prazo. E aí, né, o que eu estava pensando é que, olha que curioso como essa pandemia é justamente uma pandemia que tem a ver com, né, o que ela gera é uma doença respiratória. Então, né, nesse momento exato, ela traz a necessidade desse agir no curto prazo, né, que é emergencial. Mas como que a gente consegue criar soluções que também tragam água para beber, mas que também tragam um tipo de alimento que seja sustentável? Então, como que a gente integra esses prazos, né? É um desafio. Ninguém sabe a resposta. Mas se a gente se colocar com esse tipo de abertura, então, como fazer? Acho que uma das principais dicas é a abertura. É perceber que a sua visão de mundo não é a única visão de mundo, né? Então se abre para olhar. Então não é o cara que está falando que isolamento social é a resposta que está certo, e não é o cara que está falando que não é isolamento social. O mundo não é dual desse jeito, né? Tipo, então cada vez que a gente vai atrás de pessoas de lideranças que têm esse tipo de visão de mundo mais, né, enfim, mais objetiva, mais de saber a resposta certa, ninguém sabe a resposta. Então como que a gente consegue eventualmente, assim, uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes também, é essa coisa de o presidente, né, e quem está lá, assim, em última instância, são uma grande falha educativa, estrutural, no sentido de não conseguir criar cidadãos que tenham essa capacidade que a teoria o propõe de estar com a cabeça aberta, com o coração aberto e com a vontade aberta. Então, como que a gente consegue criar uma população que tem essa capacidade de pensar sistemicamente? E aí, só para fechar, eu acho, Li, e talvez você possa complementar, é muito curioso como o pensamento sistêmico é uma coisa que a gente já nasce com. Então, o Peter Senge, que alguém comentou aqui, eu vi, ele é um cara, um dos principais pessoas que trouxe, né, isso tudo, então ele tem vários livros e tal, e ele fala que as crianças, desde muito pequeno, já têm essa inteligência. Então, as tribos e todos os tipos de organização humana já entendiam de forma muito intuitiva essa visão sistêmica de mundo, né? E muito do que a gente tem que fazer é integrar tanto essa visão, né, da ciência e da racionalidade com esse tipo de sabedoria mais antiga, que é uma sabedoria de realmente conseguir se conectar com o sistema e sentir ele, que é da onde vem a fonte da criatividade, a fonte da intuição. Então, como fazer isso envolve um tanto de um treino, em termos de capacitação mesmo, de qualificação das pessoas e das lideranças em especial, para conseguirem atingir esse estado de espírito que está aberto para esse novo aí, e que não se fecha para uma única verdade, para uma única pele, né? Nós versus eles, eu estou certo, você está errado, porque isso sempre vai gerar destruição. Tipo, a lógica do fechamento e da separação vai gerar destruição. O outro caminho é o caminho da conexão, né? Do eco. Então, acho que aí tem alguns pensamentos de que, em última instância, eu acho que esse alimento, que é ao longo prazo, tem a ver com construir uma sociedade, né, uma democracia que seja saudável, que consiga empoderar os cidadãos para que eles consigam, né, tomar as melhores decisões. Então, no longo prazo, para mim, eu acho que a solução é como que a gente cria melhores, né, estados políticos e democráticos. Mas não sei se tem mais alguma coisa para fechar aí, Li. Não, aí eu acho que assim, a partir do individual, né? Porque a gente está no momento também de olhar para o individual, acho que isso é do micro ao macro. Então, se observar nas capacidades de ativar curiosidade, ativar compaixão, ativar coragem, e a gente está num processo.
Então, acho que o Otto Scharmer também sempre fala, e a teoria o fala, é como criar espaços, né, dentro das nossas comunidades. Acho que a base é esse espaço em que a gente pode ensinar, praticar e aprender juntos como usar essas capacidades. Então, como ativar essas 3 inteligências, cabeça, coração e mãos, como fazer isso em coletivo, para a partir daí atuar. Então, acredito que esse é um ponto de partida, também esses espaços para que a gente possa aprender juntos, porque o fato é, nós estamos vivendo esse momento que é muito dual, mas a gente é uma aprendizagem, então a gente está num caminho de fazer com que as pessoas entendam que o dual não funciona mais, então de repente não funciona mais ser um contra o outro. A gente precisa juntar essas 2 opiniões e tentar chegar numa terceira, que ninguém sabe o que é o futuro que pode emergir da combinação dessas forças, né? Isso. Eu tava pensando aqui, tem uma, né, talvez um outro jeito de explicar tudo isso que a gente está falando, é como que a gente consegue criar a capacidade mesmo de deixar ir o passado, aquele passado que não faz mais sentido, que não é mais importante, se conectar com o que é essencial para deixar vir o futuro que quer nascer. Esse futuro que quer nascer é um futuro que envolve esse maior potencial que a gente tem como ser humano, né? Então, como chegar nisso? Tem uma técnica, ela não é a única técnica, obviamente, tem um monte de pessoas, ela é muito mais um reolhar sobre muitas sabedorias que existem no mundo aí, em todas as tradições, sobre uma perspectiva um pouco mais estruturada de como chegar nisso, mas a verdade é que, enfim, alguém perguntou de turma online aí, a gente estava no meio de uma turma e aconteceu tudo isso e a gente manteve ela online. É um desafio, porque muito do que a gente pensava tinha a ver com a gente estar num grupo e pessoalmente, mas ao mesmo tempo tem sido também um grande aprendizado de perceber como a gente consegue criar esses espaços seguros mesmo, mesmo no mundo online. Então tá sendo bem sucedido, eu acho, que esse nosso experimento, e a gente deve fazer isso mais vezes. Inclusive o Gaia é um movimento que o próprio Otto Scharmer está fazendo online e tem a ver com a gente repensar essas soluções para o futuro, né? Então, como que a gente começa a plantar a semente do mundo que a gente realmente quer, ao invés de só estar reagindo para voltar a criar aquele mundo que existia? Acho que todo mundo está percebendo cada vez mais que aquele mundo não faz mais sentido. Ninguém mais quer voltar para aquele modelo, né? Então, como que a gente consegue criar um novo mundo? Eu acho que uma última coisa que é importante pensar é a seguinte: o pensamento sistêmico, ele é muito, né, tem um jeito de você perceber se você realmente está agindo sistemicamente, é saber se o que você faz atinge a borda do sistema. Então, se as suas ações estão realmente, como que elas refletem nas pessoas que estão no maior extremo do sistema. Então, nesse caso, né, as mais vulneráveis. E eu acho que tem uma grande, né, a base, né, quando ela pensa projeto social, quando ela pensa, né, ela está aí reforçando a visão dela de estar atuando no sistêmico, né? Porque o sistema significa você enxergar o todo, né? E o todo não é só o nosso grupinho de amigos e como que a gente está lidando com o isolamento. Esse todo é importante também, então esse sistema é importante, mas assim, em última instância, como que ele afeta o todo das pessoas marginalizadas, né? E tem um ponto que eu adorei que teve nessa live do Gaia, que a Dana Cunningham, que é uma outra professora do MIT, lá estava falando, né, com o Otto, que ela estava falando de como que a gente percebe, né, as estruturas de violência, né? Então, as estruturas que a gente tem, hoje em dia, elas são hiperviolentas com as populações marginalizadas, seja por raça, enfim, gênero e desigualdade social. Então, elas são super violentas. Mas aí, a pergunta que alguém fez lá é: como que a gente criaria, eventualmente, estruturas que são opostas dessas, do amor, né? E eu não sei, tá aí uma pergunta para a gente se fazer. Como que a gente consegue criar estruturas que reforçam, né, que lá no nível, que elas geram resultados positivos para essa galera, versus as que a gente tem hoje em dia. E eu acho que aí é onde a gente fala de cultura, porque cultura, em última instância, são as regras invisíveis que geram os resultados. Então, quais são essas regras, quais são as leis que a gente está permitido ou não a fazer nesse mundo intangível, nesse mundo, né, invisível, que estão gerando esses resultados?
muitas delas têm a ver com o que a gente faz no dia a dia, né? Então, então não é tanto uma questão de qual que é a sua visão da sua empresa, a missão, ou as leis que o país tem, mas o que é que realmente se faz. Então, sei lá, tem várias, é uma conversa infinita, É. é, é uma conversa infinita, mas como criar essas estruturas de amor é uma pergunta que eu acho que se a gente realmente estiver aberto no sentido de ter curiosidade, no sentido de saber que a gente vai errar, que a gente não sabe as respostas, que ninguém sabe as respostas, acho que aí já é um caminho de eventualmente chegar lá. Então, não sei se tem mais alguma coisa para falar aí, Li. Não, acho que é isso. Acho que a discussão é infinita, né? Mas acho que na verdade é só um começo, uma provocação de questionamento coletivo, né? Com alguma, como a teoria U, como uma ferramenta, como um dos meios de a gente chegar na outra ponta de um jeito melhor, com estruturas diferentes, né? Ativando inteligências diferentes e combinando inteligências e opiniões. Boa. Bom, Li, a gente continua essa conversa na nossa vida, porque eu acho que a gente vive Sim, disso, né? a Então a gente gente só vai fala continuar disso com o tempo certeza. inteiro. E a gente convida todo mundo que quiser também a participar. E eu acho que é uma convocação para as pessoas que já vivenciaram isso, de usar esse ferramental aí para os desafios que estão vindo aí como um todo. Mas de resto, a gente se coloca, acho que, à disposição. A base tem sido um centro de evoluir esse pensamento e, enfim, todo mundo que quiser participar está mais convidado. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo aí, a presença de todo mundo aí e dizer que a gente está junto aí para as próximas, né? Vamos fazer próximas, que eu tava super nervosa, mas eu adorei. Você viu como dá uma aliviada depois? Boa, Ali. Então, acho que você que tem que Obrigada, desligar gente, aí. foi E ótimo. é isso. Beijo, pessoal. Beijo. Você tem que desligar ali, ou eu posso sair.